Temos agora, vamos dar continuidade a esse assunto. Eu quero convidar um grande profissional, colega meu também, inclusive de esporte. Eu quero chamar aqui ao palco o Eduardo Cabral, diretor regional da Splunk, e ele vai falar um pouco para nós sobre a construção de uma resiliência digital. Obrigado, Eduardo. Boa palestra, bem-vindo aí. Uma salva de palmas Obrigado, para o pessoal. Eduardo, por favor. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, primeiramente. É meu primeiro ano aqui no Cyber Security Summit, então muito bom estar aqui conversando com vocês. E eu dei sorte de poder falar do assunto logo depois de um debate aqui, que foi bem bacana. Vi que tem vários pontos aí correlacionados do que eu vou falar agora. Então a ideia é justamente falar, peguei algumas frases, alguns pontos específicos durante o debate, né, como por exemplo, KPI estratégico de negócio, foco no negócio, enfim, entre outras coisas. Então, primeiro, obrigado pelo tempo de vocês, e hoje aqui eu vou compartilhar um pouco da experiência da Splunk no auxílio dessa resiliência e segurança digital. Então, como é que a gente consegue fazer isso nas empresas de vocês, de uma forma aí que possa atender principalmente o negócio de vocês. Então, fui muito feliz de palestrar logo depois desse debate, porque teve vários pontos aí que foram mencionados. Então, primeiro, começando pela missão da Splunk, né? A missão da Splunk é construir um mundo digital mais seguro e resiliente, e aí, por resiliente, entenda-se que a gente consegue prover para o nosso cliente uma solução onde ele consiga ser mais rápido na detecção, na investigação e na resposta de um incidente, independente, obviamente, incidentes, aqui o tópico é cibersegurança, mas tem outras coisas envolvidas e eu vou falar um pouco mais disso durante minha apresentação. Então, hoje, não há dúvida que a maioria dos negócios, obviamente, ou são digitais ou estão atrelado ao mundo digital, né? Então, todas as empresas hoje em dia têm sistemas, canais de vendas, entre outras coisas, que faz parte desse mundo digital, né? E aí, para você poder ter um negócio rentável e confiável, você também precisa ter esse mundo digital, ou seja, sistemas digitais seguros, confiáveis e principalmente adaptáveis. Vou falar um pouco mais sobre isso também. Então, hoje o desafio é muito grande para o negócio. Por exemplo, a maioria aqui hoje em dia pede comida por aplicativo, pede carro por aplicativo, bicicleta por aplicativo, enfim, compras por aplicativo. E aí é onde vem o desafio. Por quê? Porque para o usuário final, para o cliente final dessa empresa, quando você tem um erro lá, você recebe uma mensagem, ou se você vai comprar, você aperta, o produto não veio, ou você compra e o produto vem errado, o cliente ele não está muito preocupado com o que está acontecendo no back-end lá. Ele não entende que você tem containers, ele não entende que você tem multi-cloud, ele não entende que você tem provedor de serviço on-prem. Para ele, isso aí é transparente. Do mesmo jeito que é para transparente para o board, como os colegas aqui anteriormente estavam discutindo. Então, é isso que o board quer entender quando a gente está falando de cibersegurança. Então, meu negócio digital ou meu canal de venda digital, ele é confiável? Ele é seguro? Meu cliente está utilizando ele de maneira fácil, sem ter interrupções? Então, isso é um desafio muito grande hoje em dia, porque a maioria das empresas, obviamente, tem tecnologias diversas, pilhas de tecnologias, multi-cloud ou não multi-cloud, metade do serviço está numa cloud, metade está na outra cloud, metade está on-prem, e aí você imagina você fazer um monitoramento disso. Por quê? Um dos pontos até que o Muroy, acho que ele citou na discussão aqui, foi justamente quando você tem o CIEM, onde estão os eventos. E aí, na verdade, vem aquela questão, onde estão as fontes de dados, né? Então, tudo isso é importante você definir quando você vai fazer o monitoramento do seu ambiente. Primeiro, definir quais são as fontes de dados, que aí entra num outro ponto que um outro colega citou durante a discussão aqui, que é a joia da coroa. Então, qual sistema meu recebe um pedido de compra, qual sistema processa essa compra, para que eu possa monitorar isso, para que eu não tenha nenhum tipo de impacto ou prejuízo, ou qual sistema que processa, por exemplo, os dados do meu cliente. Então, se você não tiver noção, primeiro, do escopo, fica difícil você definir as fontes de dados. E uma vez que você não consiga definir as fontes de dados, obviamente, vai faltar evento no CIEM. E aí você vai ter problema aí em algum incidente. Então, é super importante, esse é um outro ponto aí que foi muito bem citado na palestra anterior.
E aí é difícil ser resiliente. E por que, que é difícil ser resiliente? E aí eu vou falar resiliente de uma forma geral, tá? A gente está falando de cibersegurança aqui, mas eu vou falar de, além de cibersegurança, tem uma outra área aí que eu vejo como tendência, pelo menos com os clientes que eu tenho conversado, que é a utilização de tecnologias de observability pela área de segurança. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, até falar de algumas soluções para que vocês entendam o ponto que eu quero chegar. E por que é difícil ser resiliente? Então, você tem ambientes híbridos complexos, que eu já citei aqui. Então, além da parte do que é híbrido, do que é novo, você tem a parte do legado também. Então, tem muita gente, por exemplo, quem trabalha principalmente em grandes instituições financeiras, além da parte híbrida de cloud, multi-cloud, on-prem, você tem a parte ali do mainframe, você tem a parte de outras tecnologias que muita gente da nova geração não conhece muito bem, ou ainda não tem a noção, por exemplo, como isso funciona. Então, esse é um outro desafio. Então, essa questão dos ambientes híbridos complexos é um deles. Ferramentas e equipes isoladas, na minha opinião, esse é o maior do desafio, e a gente vai falar um pouco mais disso. E o que eu quero dizer com isso? Não estou falando só da área de segurança, porque a gente vai falar, por exemplo, nos próximos slides aqui, da característica de um incidente. Quando você tem um incidente, a característica é a mesma para todo mundo. Você pode ser de segurança, tecnologia, rede, sistemas. Então, por exemplo, parou um app, você não sabe ainda o que é. Você vai ter que fazer um troubleshooting para entender qual que é o problema. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, essa parte de ferramentas e equipes isoladas é bem complexo, porque se você tem uma equipe... Então, por exemplo, vamos analisar um incidente. Sistema A ou o meu canal de venda B parou de funcionar. Até então, você não sabe se isso é um problema de segurança, se isso é um problema de rede, se isso é um problema de hardware, se isso é um problema de sistemas. E aí, quando você tem equipes isoladas que não se falam, ou sistemas isolados para tratamento de tickets isolados, ou até de troubleshooting, isso acaba sendo um problema, porque você tem mais recurso trabalhando no mesmo problema e talvez não precisasse. Então, esse é um outro desafio. E a ideia é que, hoje em dia, na maioria dos casos, principalmente em cibersegurança, a gente é mais reativo do que proativo. O que é isso? A maioria dos clientes espera um alerta lá na tela do CIEM para poder fazer algo, uma investigação, enfim, algo do tipo. Então, a ideia, principalmente agora, em época de inteligência artificial, entre outras coisas, é que você seja mais proativo. Por quê? Você vai receber alguns incidentes lá. Tipo, o tempo que você vai perder para fazer aquilo de forma manual, você pode deixar que a tecnologia faça isso para você. Então, você tem machine learning, enfim, entre outras coisas, inteligência artificial, automação com SOAR, entre outras coisas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas esse é um problema também que a gente vê na resiliência. Ou seja, a gente ainda é muito reativo, não só na detecção, como também no tratamento da resposta ao incidente. Interrupção de serviço geralmente tem o mesmo padrão, então é o que eu estava falando. Então, por exemplo, se para uma aplicação, ou se para um canal de venda, ou se para um mobile app, enfim, a característica, a princípio, o primeiro alerta pode ser o mesmo e até então você não sabe se aquilo é um problema de segurança ou não. Então, aquilo pode ser um problema de sistema, pode ser um problema de rede, pode ser um problema de utilização do usuário até, enfim, tem vários. Obviamente que incidentes de seguranças característicos do mundo de segurança, você vai saber lá. Então, por exemplo, máquina com malware, tentativa de denial of service ou algo do tipo, tá ali o alerta, você sabe, você consegue ver. Mas tem incidentes que até então, num primeiro momento, você não tem muita informação. E aí você tem que trabalhar em conjunto aí com áreas diferentes e, de preferência, com um sistema centralizado dessas informações para você poder fazer uma análise mais rápida e poder responder. E aí você tem várias áreas aí envolvidas no processo. E como você se prepara para recuperar de interrupções inesperadas? Né? Porque o problema é aquela coisa que você não espera. Então, o que é esperado, obviamente você está vendo ali, você já vai ser preventivo e não vai deixar acontecer. Mas quando acontece algo que você não espera, e aí um ponto também que me chamou um pouco da atenção aqui, dos KPIs, aqui na palestra anterior, em relação ao risco. Né? O que eu tenho visto muito, conversado com clientes, colegas da área de segurança. Né? Então, por exemplo, no Splunk, quando você usa o CIEM, você tem a monitoração de duas perspectivas diferentes. Uma em relação à criticidade do evento, então você vai ter lá vermelho, amarelo e verde, isso é em relação à criticidade, ou seja, aquilo é crítico ou não é crítico, é mais ou menos. E você tem uma outra perspectiva, que a gente chama de RBA, ou de alerta baseado em risco, que é justamente em relação ao risco. O que quer dizer isso?
A gente sabe que num SOC você tem uma carga enorme de eventos acontecendo ali na tela. Então, normalmente, o analista do SOC que está ali, primeiro nível, segundo nível, ele vai pegar o quê? O que é mais crítico ali, vai fazer um tratamento, vai passar para um segundo nível, ou pode até, se ele souber resolver, ele vai resolver. Mas quando ele vê um que é médio ou que é baixo, normalmente, dependendo da carga de trabalho, ele não vai perder muito tempo. Ele vai dar uma olhada e falar, não, entendi, tá bom, posso fazer tal coisa, mas vou deixar assim. E o que acontece? Se essa vulnerabilidade, que é média ou baixa, né, e aí o incidente saiu como médio ou baixo, estiver num ativo que é crítico para a empresa, ou seja, o risco é alto, imagine que é no sistema que faz a contabilidade da sua empresa, ou a que faz o faturamento da sua empresa, se essa vulnerabilidade é explorada, principalmente vulnerabilidades antigas, que nunca foram aplicado patch ou algo do tipo, você vai ter um problema maior. E aí você vai ter um problema de negócio, que é justamente o que estavam falando aqui na discussão anterior, em relação a mostrar o risco para o negócio. A mesma coisa acontece para identidades. Então, uma coisa é se um usuário comum faz uma ação, outra coisa é se um usuário administrador faz essa mesma ação. O risco é diferente. O impacto, a criticidade pode até ser a mesma, mas o risco é diferente e dependendo de onde ele faz a ação. Então, é importante, quando você tem uma tecnologia de CIEM ou de análise de eventos, que você tenha essa perspectiva diferente, não só da criticidade do evento em si, mas também do risco daquele evento. E para você ter esse risco, obviamente, você tem que ter ali o mapeamento dos seus sistemas de identidade para você saber o que é crítico, o que não é crítico, o que você prioriza, o que você não prioriza. Porque, obviamente, você não vai ter condições, mesmo automatizando, de tratar tudo ao mesmo tempo agora. Então, o primeiro ponto é você ter um ponto único, onde você consiga ter o mesmo dado que você use para segurança, você use para outras coisas. Então, por exemplo, se você tem o log, a gente estava até falando, tem sistemas, tem aplicativos, por exemplo, que não tem log. E aí fica muito difícil você fazer a monitoração daquilo ali para o seu negócio, para o seu ambiente. Mas quando tem, ou aplicativo, ou sistema, ou qualquer outro recurso que você tenha, firewall, solução de endpoint, de produção de endpoint, ferramenta de phishing, qualquer coisa do tipo, obrigado, agora foi. Você consegue ter esse dado para utilizar de diversas maneiras. Então, você tendo esse ponto único aí e central, de centralização de dados, fica muito mais fácil para você ter detecção, investigação e resposta mais rápida. Porque o desafio de hoje é isso, é detectar mais rápido, responder mais rápido, não tem muito o que fazer. Então, quanto mais tempo você demora para detectar, mais tempo você perde, o seu negócio pode estar perdendo dinheiro ou algo do tipo, impactando o seu negócio. Então, é importante que você tenha isso, é importante que a solução, obviamente, seja híbrida, ou você pode estar on-premise, na cloud, enfim, onde você acha que é melhor para a definição da estratégia da sua empresa. Precisa ser escalável, porque hoje em dia, pelo volume de dados que você tem, se você não tem uma solução que aguente processar esse volume de dados com inteligência, obviamente você vai ter problema também na detecção ou na resposta, e principalmente ser interoperável. O que é isso? Você tem integração com outras soluções. Então, por exemplo, se você tiver uma solução de CIEM ou de SOAR que ela não tem a capacidade ou não tem a flexibilidade de se integrar com outras soluções, a sua detecção e a sua resposta, obviamente, vai ficar mais difícil. Então, imagine que você tem lá um CIEM, você faz a detecção, por exemplo, de um malware, e você precisa automatizar um playbook para fazer a resposta a esse incidente. Se a solução de SOAR que você tem, ela não tem capacidade para se integrar, ou não tem flexibilidade para se integrar com a sua solução de endpoint, com o seu firewall, com o seu sistema de anti-phishing, com qualquer outro controle de segurança que você tenha, essa solução não vai te trazer muito benefício, porque, obviamente, você não vai conseguir automatizar muita coisa, já que ela não tem essa flexibilidade. Então, é importante ter essa flexibilidade. Então, e aí, aqui falando um pouco mais dessa parte de segurança e observabilidade que eu tinha falado no começo, então a ideia é que você tenha, primeiro, fontes de dados diversas, você não fique limitado, por exemplo, eu só posso enviar log, eu não posso, por exemplo, enviar traços da minha aplicação, do meu código. Então, é importante que você tenha uma solução que ela consiga ter como fonte de dado cloud, provedores de cloud, tecnologias que tem na cloud, container, entre outras coisas, dispositivos, controle de segurança como firewall, dispositivos que estão on-prem,
cloud público ou privado, eu já tinha mencionado, aplicações de terceiros. Então, por exemplo, eu tenho, na Splunk a gente tem muito exemplo, muito caso de uso de integração com soluções de segurança, com controle de segurança que são de diversos vendors. Então, por exemplo, se eu falar de Firewall, por exemplo, a gente tem integração com Cisco, Palo Alto, Fortinet, enfim, você imaginar, tem integração com o Splunk e tem que ter, porque senão eu não consigo jogar o meu dado para lá para fazer a monitoração, a detecção e a resposta do incidente. E aí, dentro dessa mesma plataforma, volta para aquele meu ponto, se você tem o dado para fazer segurança, você pode ter o dado para fazer outras análises, e a gente entra um pouco em observabilidade, que é uma tendência que eu falei que eu tenho visto aí em algumas áreas de segurança. Então, você tem soluções de observabilidade que faz a parte, por exemplo, de monitoração de aplicação, de performance de aplicação, faz monitoração do usuário final. Então, você consegue ver a interação daquele usuário final, do seu cliente final, com o seu sistema. Ali, na comunicação, você consegue pegar várias coisas, tanto de sistema quanto de segurança. Então, se você consegue ter uma solução que faça as duas coisas e você consegue compartilhar, você acaba ganhando em escala aí no tratamento de incidentes. A parte de catalisar a resiliência digital com o Splunk na inteligência artificial, a gente teve um evento recentemente. De certa forma, a gente já trabalha com inteligência artificial há algum tempo, não só Splunk, mas com várias outras tecnologias, principalmente que se refere machine learning, que faz parte desse contexto de inteligência artificial, entre outras coisas. Recentemente, a gente tem uma funcionalidade que foi anunciada no nosso último evento, que está em beta e vai ser colocada em produção, que é a parte de inteligência artificial generativa, que é a possibilidade de você gerar uma pesquisa através de uma linguagem humana natural. Então, ao invés de você montar a sintaxe do seu comando lá, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, o que o usuário Eduardo fez na última semana no IP tal desse período de tempo. Você vai lá e escreve como se estivesse escrevendo no Google. Eu quero saber o que o Eduardo fez no dia tal, nesse horário tal. Você não precisa montar uma sintaxe para isso. Da mesma forma que você pode montar para casos mais complexos. Estou dando um caso bem básico, mas, por exemplo, eu quero saber se saiu um IOC aqui e uma vulnerabilidade nova. Quero saber aonde essa vulnerabilidade está presente no meu ambiente. Então, você escreve isso de uma linguagem natural, uma pergunta natural, o Splunk processa e te traz a resposta na tela. Então, tudo isso faz parte aí da nossa estratégia de inteligência artificial. E aí, a ideia final é justamente fazer essa parte de união de times diferentes, né? Então, como eu citei, a parte de observabilidade e segurança, é justamente você ter uma plataforma onde você tem casos de uso para cada equipe aí dentro de uma área de tecnologia. Então, você tem a parte ali de SecOps, de ITOps, de engenharia, cada um tem o seu caso de uso e a sua responsabilidade dentro da operação de uma empresa. E aí você, obviamente, pode tratar isso de forma conjunta ou separada. Se você tratar isso de forma separada, obviamente, o desafio vai ser maior e você vai ter mais problema. Então, a ideia é que você use esses casos de uso justamente por conta disso. Então, por exemplo, um dos casos de uso mais utilizados na Splunk, por incrível que pareça, além da parte de CIEM, de segurança que a gente fala, de SOAR, é prevenção à fraude. Então, prevenção à fraude normalmente não fica dentro de uma área de segurança, mas é uma área correlata ali que trabalha muito próximo à cyber, justamente para fazer a questão de investigação quando você tem fraude interna ou externa, enfim. Então, é importante você ter essa plataforma única aí para você ter uma resiliência maior. E aí, de novo, os exemplos que eu dei aqui de observability, de ITOps. Então, por exemplo, que nem eu falei, você teve um problema com o mobile app ou com o app que é seu canal de venda, a sua porta de canal de venda. Se você tem uma plataforma única, onde você faz ITOps, APM, segurança, ali você está monitorando o hardware, ou seja, se o hardware que sustenta ou se a unidade computacional que sustenta aquilo está up ou está down. Ali você monitora se a aplicação está funcionando ou não, se teve erro no código ou não, através do observability. E ali também você tem a visão de segurança, se alguém fez alguma coisa de errado, alterou algo que não era para ser alterado, ou está tentando fazer algo que não deveria ser feito. Então, essa é a vantagem quando você tem aí uma plataforma única para ser utilizada pelos times diferentes, porque aí você tira aquele desafio ali de ter equipes separadas e sistemas separados. E aí, o caminho para uma maior resiliência, tanto para observabilidade quanto para segurança. Então, de novo, pegando carona aqui no debate dos colegas da palestra anterior, cada cliente nosso e cada empresa, ela tem um estágio de maturidade diferente. Tá? Isso é importante entender para nós, porque a gente entende que a Splunk tem que vender a solução que é adequada para a necessidade do cliente. E o que eu quero dizer com isso?
Normalmente, o primeiro estágio ali da segurança, quando o cliente solicita um CIEM, ou ele está montando um SOC, então ele, ó, quero um CIEM. Primeira pergunta é para quê? Por que você quer um CIEM? O que você quer fazer com o CIEM? Ah, quero centralizar os dados, quero ter um ponto único ali, para eu poder fazer pesquisas. Ou seja, é o primeiro passo da área de segurança. Quando você fala em pesquisa e investigação, você está no modo reativo. Você tem o dado ali, você consegue detectar, você consegue fazer o que você precisa, mas por enquanto você não tem inteligência nenhuma. Você tem que ir lá e você tem que, né, investigar as coisas para poder ter a resposta. Então, essa é a primeira fase ali, normalmente, do nível de maturidade de um SOC, de uma empresa de segurança, entre outras coisas. Eu estou dando um exemplo aqui do CIEM e do SOC, tá, pessoal? Tem várias outras coisas em volta disso, mas eu estou falando especificamente aqui dessa parte de monitoração e detecção e resiliência. O segundo passo são ações priorizadas, né, que é aquilo que a gente estava conversando. Então, por exemplo, agora eu já consigo fazer investigação, eu tenho o dado aqui, eu sei que o dado está aqui, eu queria um pouco mais de inteligência. Eu não quero eu ter que pesquisar, eu quero que a tecnologia me avise. Eu não preciso ficar aqui dando uma usada aqui na minha console. Eu gostaria que, quando acontecer esse evento, mais esse evento, mais esse evento, você me gere um alerta de tal criticidade, por exemplo. Esse é um exemplo. Ou você usa, por exemplo, alguns frameworks de mercado, como o MitraTech, por exemplo, para você pegar numa detecção e falar, pô, isso aqui é característico desse grupo de ataque aqui para essa vertical do mercado. Então, eu consigo ver, por exemplo, eu consigo ser mais preventivo, porque eu vou saber, eu sei que o próximo passo, ou a tática desse grupo aqui, normalmente o próximo passo vai ser esse. Então, eu vou lá e vou trabalhar nisso. E aí, uma vez que você organiza essa parte de detecção / investigação, faz toda essa parte de tuning, então você vai detectar realmente o que importa. Naturalmente, quando você faz essa otimização, você pode virar gargalo na resposta. E aí é o outro problema que você tem que resolver. Então, você está detectando mais, você está vendo coisa que é realmente verdadeira e que você precisa resolver. Só que a gente sabe que falta mão de obra, falta tecnologia para tudo isso. E aí é onde entra a automação, parte de SOAR, entre outras coisas. Então, é onde você vai precisar da resposta proativa. Então, você precisa fornecer contexto para que isso seja, a automação seja algo inteligente, né, e benéfico para a empresa e para vocês. Então, por exemplo, tem casos que o cliente, na primeira reunião, ele pergunta sobre o SOAR. Eu quero SOAR. Aí, tudo bem, o que você pretende resolver com o SOAR? Eu tenho falta de recurso humano. Então, assim, o SOAR não vai resolver esse problema para você. A questão do SOAR não é substituir ser humano. A questão do SOAR é otimizar, obviamente, a carga de trabalho em cima do ser humano para que esse ser humano tenha tempo para ser proativo, fazendo threat hunting ou análise de coisas que fazem sentido para o negócio. Então, a gente toma muito cuidado quando trata desse tipo de projeto para entender a real necessidade. Do mesmo jeito que tem gente que fala, olha, eu faço muita coisa manual na resposta, eu não quero mais eu ter que fazer isso. Então, eu vou criar um playbook lá de 50 atividades ao mesmo tempo em paralelo, eu preciso que uma ferramenta automatize para mim. Ótimo, então essa é a hora de usar um SOAR. Então, é isso que a gente entende aí como o terceiro passo da evolução natural da maturidade. E aí, experiências otimizadas, né? Então, a parte de unificar a identificação, a investigação, ter uma plataforma de inteligência de ameaça, e aqui eu não estou falando só de data feed, de inteligência de ameaça. Então, ou seja, o Splunk ele tem uma funcionalidade, na verdade, é uma empresa que foi adquirida ano passado, que ela é uma plataforma de inteligência de ameaça. Então, o que é isso? Você coloca quantos feeds de ameaça você quiser lá, público, não público, pago, não pago, e essa plataforma vai fazer a parte de racionalização desses feeds. Por quê? Porque, por exemplo, você pode ter vulnerabilidade num feed que é alta e no outro é média, e no outro é 3, 4, baixa. Então, essa plataforma ela vai analisar todos os feeds que você tem para te dar o peso real daquela ameaça para você. Então, é importante também. Só que aí você já está num grau de maturidade bem mais elevado aí dentro do seu SOC, enfim, ou da sua operação, da monitoração da sua operação. A mesma coisa para observabilidade, o racional é o mesmo. Então, ou seja, a primeira coisa é centralizar dado, fazer pesquisa, investigação, e aí a ideia é que você coloque inteligência nisso para você ganhar mais ação. Então, primeira parte, unificar suas operações, alguma das soluções, desculpa, unificar suas operações de segurança. Então, você tem o CIEM, como eu falei, tem uma parte de análise comportamental, ou tradicional UEBA, ou BA antigo, enfim. Inteligência integrada contra ameaça, que foi o que eu acabei de citar, a parte de SOAR, para automatizar a sua resposta a incidente, análise automatizada de ameaça e a superfície de trabalho moderna e unificada. Então, isso é importante também, porque quando a gente está no centro de operação, quanto mais console você ter
que administrar, pior é para você fazer análise e resposta a incidente. Então, você pula de uma console para outra, vai aqui. Então, é preferível você ter uma tela única, que no nosso caso chama Mission Control, onde você consegue, a partir dessa tela única, administrar não só o CIEM, mas também o SOAR e todas as outras funcionalidades que você tem na plataforma. A gente tem alguns números aqui. Então, 70% de redução de tempo na pesquisa de evento de segurança, porque você tem uma fidelidade maior, 80% na redução do volume de alerta e 5 vezes mais rápido aí na resposta. A mesma coisa acontece para a observabilidade. Então, a ideia é que você possa fornecer serviços digitais superiores, e para isso você tem que fazer o quê? Monitoramento da infraestrutura, monitoramento de desempenho de aplicativos, monitoramento de experiência digital. Isso tanto vale para a tecnologia, e aí eu falo engenharia, né, de tecnologia, como para a segurança. Além da parte de IOPS, resposta a incidentes e OpenTelemetria. Então, também tem alguns indicadores aqui, 97% de redução no ruído de alerta, você tem um MTTR mais rápido, né, um tempo de resposta mais rápido, um tempo de detecção mais rápido. Então, essa é a ideia aí de você ter essa solução também em conjunto com a área de segurança. E aí, a plataforma em si, então, a Splunk é uma plataforma de dados onde, em cima, você coloca a necessidade que você tem. Se você tem segurança, você coloca segurança. Se você tem observabilidade, você coloca observabilidade. Se você tem necessidade das duas, você coloca as duas. E aí você pode colocar o SOAR na ponta para fazer a resposta a incidente. A própria plataforma em si, ela já tem diversas funcionalidades de segurança. Não necessariamente você precisa ter o que a gente chama do Cience, né, do framework de CIEM. Então, a própria plataforma ela já tem, por exemplo, aplicativos gratuitos. Um deles se chama Security Essentials, onde ali, por exemplo, você já consegue ter o mapeamento do MitraTech numa detecção. Você não necessariamente precisa ter o CIEM lá. Então, essa é uma das funcionalidades que já é nativa da plataforma. Além da análise em streaming, machine learning, a parte de escalável, a parte de pesquisa e visualização que a gente tinha conversado, e a parte de colaboração e orquestração. Então, uma vez que você tem diferentes equipes trabalhando no mesmo sistema, você consegue ali a pessoa que está tratando, por exemplo, um incidente, se ela tiver que trocar de turno ou ir embora, ela deixa lá documentado o que ela fez no incidente, qual foi o último passo, o que deve ser feito, a próxima pessoa que vem está no mesmo sistema, tem o mesmo usuário, as mesmas credenciais, pode ver o que foi feito e continuar o tratamento do incidente. Então, essa é a ideia. A nossa comunidade está aqui para ajudar, então a gente tem várias comunidades independentes da Splunk, ou seja, comunidades autônomas, pessoas que fazem pesquisa com o Splunk, que desenvolvem para a Splunk. Tem vários grupos aí, se você procurar em redes sociais, LinkedIn, então isso é algo que é benéfico tanto para a comunidade quanto para a própria Splunk. A rede de parceiros, a gente tem rede de parceiros especializadas no que se refere na parte de SOC as a Service, ou de segurança, e também de observabilidade. Parte de education, tem vários cursos que são gratuitos, alguns são pagos, mas se vocês entrarem lá no splunk.com, você vai ver que tem diversos cursos ali que são gratuitos, você pode fazer. A parte de serviços profissionais, também que é utilizada, e o Surge, que é uma área nossa interna específica de pesquisadores de ameaças, vulnerabilidades, enfim, entre outras coisas. Reconhecimento do mercado, isso é importante. Não só isso, mas isso é um dos fatores também que conta. Então, a Splunk já é reconhecido, como o CIEM já é reconhecido há 9 anos consecutivos. E agora, pela primeira vez, a gente também está no quadrante, no Magic Quadrant do Gartner para APM e observabilidade. Então, é a plataforma que tem segurança, APM e observabilidade, no mesmo quadrante do Gartner aí. Pessoal, era isso. Consegui fazer dentro do tempo. Muito obrigado. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Obrigado.